Então, vozes verbais seria o quê? Tá? O verbo vai indicar o quê? Ele indica se o sujeito sofre, pratica ou sofre e pratica uma ação. Então, se o sujeito pratica, sofre, ou se ele tem ambas ações, pratica e sofre uma ação. Daí eu vou ter 3 tipos de vozes. Fica fácil identificar porque o próprio nome já conceitua. Voz ativa, passiva, reflexiva. Então a primeira, voz ativa. E aqui eu vou ter analítica, né, e cinética, que não, para vocês não interfere. Só voz ativa, passiva, reflexiva. Bem objetivo, direto ao ponto. Então, voz ativa vai ser... O verbo vai indicar que o sujeito pratica uma ação. Né? Ativa, pratica. Então, o verbo indica que o sujeito pratica. Uma ação. Basta descobrir o sujeito e ver o que o verbo está indicando em relação a ele. Aqui, os pilotos da FAB realizaram evoluções. Os pilotos da FAB realizaram evoluções. Quem realizou evoluções? Os pilotos da FAB, tá? Força Aérea Brasileira. O fato do piloto realizar uma ação, uma manobra no avião, é o quê? Está exercendo uma ação. Então o verbo indica que o sujeito realiza uma ação. Então ele está em voz ativa. Por que eu coloquei o ponto aqui e aqui não coloquei? Porque, na verdade, isso aqui, tanto verbo transitivo direto, VTD, como voz ativa, eu tenho as primeiras iniciais. Né? Isso vai ser matéria hoje. Quando eu tenho as primeiras iniciais, é uma sigla. Em sigla, a gente não é obrigado a colocar, e sim palavra abreviada. Mas aqui não é uma abreviação, é sigla. Tranquilo até aí, então? O menino correu para brincar na praça. Quem correu? O menino. Né, o fato do menino correr para brincar na praça é uma ação, voz ativa. Depois eu tenho a voz passiva. Estou apagando muito rápido aqui, vocês falem. A voz passiva. Voz passiva vai indicar o quê? O verbo indica que o sujeito sofre uma ação. Verbo vai indicar que o sujeito sofre a ação. Daí sim eu posso ter o verbo ser, quase todos os casos, flexionados, né? Como foi. Por exemplo, o fato de alguém, o lutador socou seu adversário. O fato do lutador dar um soco no adversário, ele comete uma ação. Né? Agora, o lutador foi socado. O lutador foi socado pelo adversário. Pelo adversário. Sujeito ou lutador. Tá? O verbo ser, no caso, indica o quê? O fato dele ser socado, ele sofreu a ação, sofreu o soco, não deu o soco. Tá? Então, foi atingido, voz passiva. Fácil, né? Isso é a interpretação. A. Modelo
foi vestida para o desfile. O fato da modelo ser vestida para o desfile, né, o corpo dela recebeu a roupa, então sofreu uma ação. Voz passiva. E por fim, a voz reflexiva. Voz reflexiva. Reflexiva quer dizer o quê? O verbo vai indicar que o sujeito pratica e sofre ação. Não, as duas coisas. Então, o verbo indica que o sujeito pratica e sofre. Uma ação. Fácil de ser identificado, porque eu vou ter a partícula passivadora. Partícula passivadora, tu me falou na outra aula, exatamente. Né, que ajuda o vendeu-se ali, no caso do pronome. Então, eu vou ter o se, né, identificando isso. Então, se eu tiver aqui a mesma frase que eu coloquei antes, porque às vezes cai assim, uma série de enunciados, a alternativa, né, a oração, a frase que poderia ser passada para a voz reflexiva. Daí está numa voz ativa, tu tem que passar para reflexiva ou passiva. A modelo foi vestida para a passarela. Tá? Foi vestida, ela sofreu ação. Agora, se eu colocar modelo vestiu-se